Prezados amigos, esta rubrica Palavras de Fé, apresentamos hoje o tema A Páscoa Judaica e a Páscoa Cristã. Nós estamos vivendo, os cristãos, a Semana Santa, um tempo apropriado para meditação, reflexão do mistério pascal, que é Jesus Cristo morto e ressuscitado. Então, nesta semana, a partir dos textos bíblicos e de toda a tradição eclesial, nós vamos meditar, estudar, entender esta grande mensagem, este grande mistério pascal da morte e ressurreição do Senhor. Nós chamamos de Páscoa. A palavra Páscoa é uma palavra que tem origem muito antiga, na língua aramaica, que era chamada passar, que quer dizer passagem. Dali passou para a língua hebraica, que é muito próxima da língua aramaica, passou para Pessah, que é Páscoa em hebraico, e nas traduções posteriores do grego e do latim, ela passou a ser chamada Pasca. E originou-se então a nossa palavra Páscoa, que quer dizer passagem. Qual é o conteúdo dessa Páscoa? O conteúdo é o mesmo, o conteúdo de libertação. Teologicamente, biblicamente, libertação. A primeira Páscoa, chamada Páscoa hebraica, a Páscoa judaica, não é? Ela tem como base Êxodo 12, que relata, então toda a história de Israel também, que relata a saída deste povo do Egito para a terra prometida. Uma Páscoa de libertação, então é uma Páscoa histórica, histórico-sociológica, libertação de um povo, luta, narra uma saga épica da narrativa de um povo que, à luz de uma crença num Deus vivo, único e verdadeiro, eles lutam para sair, escapar, fugir de um cativeiro, de uma opressão, rumo a uma terra de libertação, que a Bíblia diz onde corre leite e mel, isto é, uma pátria de liberdade. Este é o conteúdo, digamos assim, histórico, sociológico da Páscoa judaica, embora teologicamente sob a inspiração de Deus, que diz o texto, eu vi, ouvi e desci para libertar. A Páscoa cristã é uma Páscoa também histórica, porque o evento se dá num tempo, mas uma teologicamente diferente, é uma libertação já moral, libertação de um estado de escravidão moral, do pecado, da maldade, da injustiça, da violência, enfim, esta libertação pela qual Jesus vai morrer. Então, a libertação sociológica, uma libertação teológico-moral, a de Jesus Cristo. E os protagonistas, vamos dizer assim, de ambas, das duas, melhor dizendo, uma é Moisés, que vai libertar, vai organizar melhor as tribos de Israel para uma saída épica. E na Páscoa cristã é Jesus Cristo que conduz essa libertação. E já não é de um povo, mas uma libertação de todos os povos. A celebração dessa Páscoa vem narrada nos livros bíblicos, principalmente no Êxodo e no livro do Deuteronômio, também com alguma lembrança no Levítico e no livro dos Números. Ela narra uma festa popular, uma festa que tem origem, uma tradição nômade muito antiga, uma celebração de uma passagem. Para os nômades, que eram pastores, que se deslocavam para regiões diversas, principalmente a partir das estações de ano, a grande passagem para eles era do tempo da estação para a primavera, do inverno para a primavera. Nesse tempo, nessa passagem, principalmente para a primavera, ocorria naturalmente o nascimento das crias, e na caminhada muitas crias morriam. E então, antes desta caminhada, eles tinham um rito simbólico, é um rito de passagem, né, de uma estação para outra, mas faziam um rito também simbólico
para pedir proteção aos deuses do campo, aos deuses que eles acreditavam, para que as crias pudessem crescer, para que eles pudessem caminhar agora para outros campos com muita proteção. E realmente eles acreditavam num exterminador, num espírito exterminador que passava matando as cordeirinhas, as ovelhinhas. E ofereciam a eles, esse espírito destruidor, uma oferta, um sacrifício que consistia no abate de um carneiro, um cordeiro novo, de um ano, e oferecido em sacrifício. Com o sangue desse cordeiro ungiam as portas não, vamos dizer, os batentes ali, as entradas das suas tendas, para pedir esta proteção. Esse tipo de Páscoa também é aceito e levado avante pelo povo judeu. Eu não diria copiado, mas ele serve de inspiração para o povo judeu. A sua libertação do Egito também é comemorada da mesma maneira, com um abate de cordeiro, uma oferta a Deus, mas agora ao Deus único e verdadeiro. E há todo um ritual que, conforme nós podemos ler no livro do Êxodo, que dá assim as coordenadas breves dessa celebração, e diz assim: vocês, diz Deus, escolherão o cordeiro e o guardará até o dia 14 do mês, quando toda a Assembleia de Israel o imolará ao cair da tarde. Pegarão seu sangue e passarão sobre os batentes e sobre a travessa da porta, nas casas onde comerem o animal. E nesta noite comerão a carne assada no fogo, com ervas, pão sem fermento e ervas amargas. Porque nesta noite eu passarei, diz o texto, pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. Aqui nós encontramos, então, uma referência à Páscoa que acabamos de citar, dos nômades, do espírito que passava destruindo, matando os pequenos animais, que é assumido no livro do Êxodo como o anjo exterminador. É uma festa assim, muito pastoril, muito nômade. As duas é agregada o pão, na festa da festa nômade e na festa também dos hebreus. Nos hebreus é chamado pão ázimo, pão sem fermento. Mas é claro que aqui nesse livro do Êxodo nós temos a narrativa de uma Páscoa bem posterior, porque era muito mais simples nos tempos primitivos. E hoje elas estão unidas, eram duas festas diferenciadas, unidas nesse relato do Êxodo. A Páscoa cristã, por sua vez, ela também é celebrada mais ou menos neste tempo da primavera europeia. Ela começou a partir do ano 385, mais ou menos, esta celebração que nós temos hoje, porque até então havia uma divergência muito grande entre as celebrações, o dia da celebração principalmente. O conteúdo, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é a plenitude de vida, esse conteúdo permaneceu o mesmo, mas o dia da celebração foi diferente nas igrejas orientais e na igreja aqui do Ocidente, até o Concílio de Nicéia, quando se resolve estabelecer uma data e partir de um critério muito básico, que era a Páscoa dos nômades, que eles celebravam sempre na primavera. Os judeus hoje celebram também, aí no dia 14 de Nissan, que dá em setembro para a estação de primavera europeia. Então a Igreja Católica, o Concílio, estabeleceu também o seguinte, que a Páscoa agora na Igreja Católica seria celebrada no primeiro domingo que viesse depois, que estivesse entre os dias 21 de março e 26 de abril, que coincide com o equinócio da primavera. Então, o plenilúnio, a lua cheia. Então, a Páscoa católica, a Páscoa cristã, vamos dizer, ela sempre vem no domingo que ocorre depois da primeira lua cheia da primavera, que esteja entre os dias 21 de março e 26 de abril.
depois desse primeiro domingo da lua cheia, ocorre a Páscoa cristã. Então a Páscoa é essa celebração do mistério pascal, Cristo ressuscitado. Nós celebramos o mistério da sua morte, mais do que isso, a sua ressurreição, que é a presença dele viva. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E ele está conosco na liturgia da palavra, no meio do povo, na comunidade, mas de modo especial para nós católicos e para os cristãos, ceia, para nós Eucaristia. A Eucaristia é a rememoração, a atualização, a celebração que torna presente a ressurreição de Jesus. E nesse tempo, então, nós cristãos deveríamos lembrar o que diz Paulo, também nesta Páscoa, a gente se tornar pessoas novas, gente nova. Ele chama de pães sem fermento. Purifique-se do velho fermento para serem massa nova. Celebremos a festa não com velho fermento, mas com fermento da sinceridade e da verdade, porque de fato Cristo, nossa Páscoa, ressuscitou. Desejo então a vocês todos uma feliz Páscoa, vivida neste ambiente de família, de fraternidade, de comunidades que celebram, participando com alegria da ressurreição de Cristo, que é plenitude de vida. Muito obrigado.